Muito bem, Introdução à Economia, aula 14, capítulo 14 do livro Análise Econômica. O tema é Crescimento Econômico e o Longo Prazo. Como eu já disse, capítulo 14 do livro Análise Econômica, de Paulo de Saporto e Carlos Pereira. O último capítulo do livro. Temos aí 4 tópicos, uma aula relativamente curta. E o tema é sobre como a economia cresce, não mais no curto prazo, mas sim agora no longo prazo. E lembrando que até agora o que a gente viu foi a macroeconomia de curto prazo, né? Onde no curto prazo nós temos aí alguns meses ou um ano no máximo, um ano e pouco, no máximo 1 ou 2 anos. Depois disso é médio prazo, 2, 5, 7, 10 anos médio prazo, e a partir daí longo prazo. Então, que nós vimos a ligação entre as variáveis macroeconômicas, e nós vimos que tanto produção quanto juros são afetados pelos todos os determinantes da curva LM e da curva IS. Então, por exemplo, no caso da curva IS, gastos de governo, consumo das famílias, investimentos, exportações, importações, tudo isso influenciava a curva IS, portanto, afetava o equilíbrio de juros e produção, né? Também a variação na moeda afetava a curva LM, portanto, também afetava o equilíbrio dos juros e da produção. Isso significa, na prática, que tudo isso que eu falei aí, consumo, investimento, gasto do governo, moeda, exportações, importações, todas essas variáveis influenciam juros e a produção. Sim, mas no curto prazo. Então, e no longo prazo, né? A questão do longo prazo é uma questão mais difícil, mais complexa de explicar. Ou seja, como que a produção de um país se dá em intervalos maiores de 20, 30 anos. Pensa bem que 20, 30 anos é uma geração, né? Bastante coisa. Daqui a 30 anos, vocês aí vão ter mais ou menos a minha idade. E eu vou ter mais ou menos a idade da minha mãezinha, bem velhinha, que está aí com 86 anos. Então, é essa a questão, né? Uma geração, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. E o que acontece, então, que afeta o crescimento da produção no longo prazo? Então, hoje é o tema da aula de hoje, tá? Então, nisso nós vamos falar sobre isso, né, sobre a economia no longo prazo. Após uma breve introdução, vou falar de novo sobre a função de produção, só que agora a função de produção quer dizer tudo aquilo que a economia produz, só que o que afeta no longo prazo, ou seja, quais são os componentes que afetam a produção no longo prazo. Depois a gente vai falar sobre o papel do governo no longo prazo, né, na economia, afetando a economia no longo prazo. Aqui cabe um comentário também. O governo ele afeta, como vocês viram, no curto prazo, o equilíbrio macroeconômico, sim, com políticas, né, macroeconômicas de política monetária, política fiscal e política cambial, que é intervenções nos mercados, né? Por exemplo, política monetária é na quantidade de moeda, e política fiscal, como vocês viram, tem a ver com os gastos e com os impostos. Né? E política cambial é aumento e diminuição de moeda do seu país com relação à estrangeira. Desse jeito, no curto prazo, é a política pública que o governo consegue afetar. No longo prazo, como a gente vai ver, vai ser diferente. E eu termino a discussão de hoje falando sobre desenvolvimento econômico, mas não mais para o país como um todo, mas para as regiões. Tá? E região aqui pode ser um estado, pode ser um município. Eu termino com essa discussão. Aliás, eu não sei se vocês sabiam ou não, eu sou especialista em economia regional e urbana, né? Além de professor de economia internacional também. Então, meu tema é esse aqui. Eu dou um resumo do resumo do resumo da economia regional nesse tópico 4 aqui. Tá? Então, vamos lá falar sobre o crescimento econômico no longo prazo. São essas questões aí que eu trago, que são questões importantes no longo prazo. Ou seja, como que a economia cresce, quanto que a gente consegue produzir no longo prazo, o que é produtividade, o que afeta a produtividade, né, que seriam os seus determinantes, o que o governo pode fazer né, na produção no longo prazo e afetar a produtividade no país,
como as regiões se desenvolvem e como um governo também pode ajudar a promover o desenvolvimento econômico regional. Então, são essas 4 grandes questões aí que eu pretendo falar, discutir hoje. Então, o recorte de tempo que eu estou falando agora é gerações, tá? É mais do que 5, 10 anos, tá mais para 20, para 30 anos do que outra coisa, tá? Ao longo prazo. Nesse sentido, como eu disse, uma geração, né? 30 anos é o tempo de uma mudança geracional, como a gente fala, né? Como eu disse, vocês vão estar com a minha idade, eu vou estar com a idade da minha mãe, idosa. Enfim, o que acontece, o que afeta a produção nesse período de tempo? Bom, primeira coisa que eu preciso definir é o que é o padrão de vida de uma população. Padrão de vida no seguinte sentido: o que eu tenho à disposição hoje naquele país? Tá? Que tipo de bens que eu tenho disponível e que tipo de serviços que eu tenho disponível. Quanto mais bens e serviços de melhores qualidades, melhor é o padrão de vida de uma população. Então, o que a gente fala, chama de países ricos hoje, e por que os países são ricos e tem outros países que são de renda média, como o Brasil, e por que tem países que são de renda pobre, como Sudão do Sul, ou Chad, né, ou República Centro-Africana? O que define isso, né? Então, tem que ter algum modo de medir essa questão do padrão de vida, essa questão da qualidade que um país tem em termos de disponibilidade de bens e serviços. Então, por exemplo, um italiano médio tem, sei lá, serviços de saúde, serviços de educação já bem consolidados, os serviços de, sei lá, de correio, de informação, de internet, enfim, eles têm um nível de oferecimento de serviços hoje em 2021. Aí você pega o mesmo cidadão, só que lá no Sudão do Sul, o que ele tem disponível a ele? Bom, não tem tanto os serviços de educação disponíveis. Tem alimento, mas, né, qual é o nível de alimentação que o cidadão médio tem, que ele tem acesso. Então, são esse tipo de coisas que você tem que ver para medir o padrão de vida de uma população, tá? O que eles têm de bens e serviços. E também o que eles têm de habilidade para distribuir bens, de produzir bens e serviços. Por exemplo, falo que o Brasil é um país de renda média, nós conseguimos hoje produzir, tem uma fábrica de celulares, tem uma fábrica de automóveis, né, uma fábrica de automóveis. Por exemplo, há 50 anos atrás, você tinha bem menos de bens e serviços disponíveis. Então, no tempo, também o padrão de vida muda, né? O padrão de vida ele pode aumentar ou pode até diminuir. Um modo de medir esse padrão de vida é saber como que o crescimento econômico se deu ao longo do tempo, ou seja, todos os bens e serviços, todos os produtos, o que eu tenho disponível agora, né, como que foi essa mudança ao longo do tempo. E a gente espera que, em geral, os países tenham aumento no crescimento econômico, tá? Ou seja, passa o tempo, a gente tenha mais do que, sei lá, nossa mãe teve, nossos pais tiveram, e o que nossos avós tiveram, o que os nossos bisavós tiveram. Ou seja, o crescimento econômico, no fim das contas, significa uma mudança no padrão de vida ao longo do tempo, né? Essa é que é a ideia, é que ao longo do tempo, à medida que o tempo vai passando, né, o que a gente tem hoje é mais do que nossos pais tiveram, que por sua vez é mais do que os bisavós tiveram. Bom, vocês vão lembrar daquela aula 9, que eu falei um pouco de indicadores de PIB, de produção de riqueza, né? Eu apresentei para vocês o PIB per capita e o IDH. E aqui eu mostro de novo o PIB per capita de alguns países, uma lista selecionada de países, de alguns países, o PIB per capita deles em 1950 e 2013, para vocês acompanharem. Dá uma olhada aí, dá uma olhada, né, comparando 1950 com 2013. Como vocês hão de lembrar da aula 9, o PIB per capita, o que é interessante com relação a ele, é que ele mede quanto o país produz e dividido
por pessoa, pelo número da população, per capita, né? Pelo número de pessoas que o país tem. Então, um país que tem mais ou menos população, você dividindo pela população, o PIB pela população, você vai ter uma medida de riqueza média. Bom, e de novo, é interessante que ao longo do tempo essa medida de riqueza média tem aumentado. E uma outra coisa também que tem efeito da inflação. Entre 1950 e 2013, os preços podem ter aumentado, né? Então, esses números que vocês estão vendo estão descontados da inflação, obviamente, que houve nesses quantos anos? 63 anos, né? Entre 1950 e 2013. Então, dá uma olhada aí na listinha e vejam, por exemplo, na coluna de 1950, que os Estados Unidos era o país mais rico, entre aspas, em 1950, né, que foi 5 anos após o final da Segunda Guerra Mundial, ele era o país mais rico, mas que tinha com $9.500 por pessoa, né, e estou falando de um dólar comparável ao dólar de hoje, tá? Já descontado a inflação. Então, também temos aí como países ricos na época, relativamente ricos, a Alemanha, a França e a Noruega, e até aí Chile, Argentina. Notem nessa e até a Itália também, né? Note nessa tabela que alguns países, na época que hoje são ricos, eram considerados bem pobres na época. Dá uma olhada, por exemplo, no Japão. $1.800, compara com os Estados Unidos, né? Muitas vezes menos do que os Estados Unidos. E mesmo a Coreia do Sul, menos de $1.000 o PIB per capita. Ou seja, a Coreia do Sul, de fato, era um país relativamente pobre no 1950. Ela cresceu uma velocidade estonteante, né? Passou de $922 para mais de 25 mil, quase 26 mil dólares em 2013. Então, mas é uma tendência que a gente percebe aí é que ao longo do tempo a grande maioria dos países enriqueceu nesse período de 63 mil dólares. Alguns mais rápido, outros mais devagar. Se você olhar o caso do Brasil em particular, passamos de 1.600 para 11 mil dólares, né? Então é uma variação bem significativa, vamos dizer. O país é como se o país tivesse crescido aí quase 11 vezes, quase 10, 9, 10 vezes, né? Cresceu bastante. Outros países aí também, a grande maioria deles cresceu rapidamente. A China cresceu 10 vezes, só que não temos os dados depois de 2013, mas depois de 2013 a China continuou crescendo bastante, né? E aí o que a gente observa também é que todos os países, grande parte aí dos países da Europa, os principais, cresceram bastante, né? Também multiplicaram quase 10 vezes o seu PIB per capita no período aí de 63 anos, tá? E alguns deles até passaram os Estados Unidos no quesito per capita. Lembrando que isso aqui não é o PIB, e sim o PIB dividido pela população, ou seja, o PIB per capita. E aí, quando você faz isso, a Noruega ela é quase 2 vezes mais rica que os Estados Unidos em 2013. Bom, enfim, padrão de vida é isso. Um dos modos de medir mudança, né, ao longo do tempo de padrão de vida é observar o PIB per capita, o PIB real per capita, ou seja, descontado a inflação, ao longo do tempo. Tá? Tudo bem. Nós falamos para vocês já um tempo atrás, aí explicamos o que era função de produção, né? E função de produção é uma coisa que relaciona entradas com saídas, né? Insumos, né, que são utilizados para você produzir alguma coisa com aquilo que você efetivamente consegue produzir. Função de produção serve para isso. Como vocês estão vendo aí, o Y, produção, ele é função de F, né, uma função de várias coisas que eu já vou explicar daqui a pouco. Mas o objetivo desse tópico aqui é tentar entender como é possível, ou quais são as coisas que explicam esses diferentes crescimentos econômicos que nós vimos no slide anterior, né? Como que os países europeus cresceram tão rápido e per capita, inclusive, passaram os Estados Unidos, né? Como é possível? Bom, para entender isso, é importante entender o que é essa função de produção, né, que relaciona a produção com insumos, ou seja, aquela quantidade produzida não só de um produto, não só de automóveis, não só de celulares, mas aquela
produção agregada, ou seja, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, tudo que o país conseguiu produzir em um certo período. Né, relacionar isso com aquilo que a gente tem disponível de insumos. Então, a função no longo prazo, ela é um pouquinho diferente da função no curto prazo, tá? A função, o que a gente chama de insumos aí no longo prazo, são os principais insumos, são esses que vocês estão vendo aí, batizados pelas letras A, K, H e N. Então, nós temos aí, por exemplo, que a produção no longo prazo ela é função de K, capital físico, H, capital humano, N, recursos naturais. Então, são esses três grandes tipos de insumo que uma economia tem no longo prazo. Além disso, essa produção, ela também é função da letra A, tecnologia disponível, que, como vocês viram na aula 2, tecnologia é uma receita de bolo, um modo de você produzir dado aqueles insumos que você tem. Então, basicamente o que eu quero dizer é que no longo prazo a produção ela é afetada, né, ela é impactada pela quantidade de capital físico que você tem, de capital humano que você tem, recursos naturais e a tecnologia disponível para produzir. Vamos debruçar sobre cada um desses em separado. O capital físico, o capital humano, os recursos naturais e a tecnologia. Vamos falar um pouquinho de cada um desses, tá? Capital físico, né, como o nome já diz, vai além daquela ideia de capital financeiro, de dinheiro. Não é só o dinheiro, quanto que você investe, mas sim aquilo que faz com que, lembra do capítulo 12, fazem com que a produção, do capítulo 2, né, a definição de capital é aquilo que faz com que o trabalho seja mais fácil, né, seja facilitado. Capital físico, na verdade, é isso. Então, tudo aquilo que facilita a produção é capital físico. Então, tudo quanto é máquina, todos os tipos de maquinário, de computador, de robô, de edifícios, de prédios, né, escolas, o estoque de todos esses equipamentos e estruturas mesmo, por exemplo, uma estrutura pode ser um edifício, um prédio, né? Tudo isso é chamado de capital físico, tá certo? E é isso, aí, o papel principal do capital físico é isso, facilitar a produção, fazer com que ela seja mais fácil. Então, note também que o capital físico ele varia bastante com não só a quantidade, mas o tipo, né, a qualidade do capital físico varia muito ao longo do tempo. Então, pensa em 1930, como que se fazia automóveis na época. As linhas de produção eram cheias de pessoas, bastante pessoas para produzir um automóvel. E o automóvel ele ia sendo feito em etapas na linha de produção, só que de maneira manual, né? Uma pessoa ou mais de uma pessoa, ou melhor, várias pessoas montavam individualmente os pedaços do automóvel. Primeiro eles montavam o que a gente chama de chassis, a parte de baixo, né, do automóvel. Depois eles colocavam os eixos e ligavam rodas. Depois eles colocavam a parte de cima, que era chamada de carroceria, já forjada, já feita no aço, forjada em aço, ligavam com a parte de baixo do chassi e tem o automóvel bruto. E aí você colocava, encaixava tudo isso manualmente, os bancos, a direção, o breque, enfim, os outros coisas que compunham o automóvel. E aí você tinha um automóvel disponível. Hoje em dia, em 2021, o que tem o modo de produção de capital físico é muito diferente, né? Os tipos de fábrica de automóveis, as linhas de produção, os robôs que executam algumas tarefas sozinhos, né? Só controlado por um humano. Então, por exemplo, a forja da carroceria é feita por robôs, a pintura também é feita por robôs, a montagem de várias outras coisas do automóvel também é feita por robôs, e de modo que o capital físico mudou bastante ao longo do tempo. Em 1930, nós não tínhamos computadores, o conhecimento que se tinha sobre
a produção de automóveis era muito menor do que se tem hoje. Então, o capital físico é isso, ele muda ao longo do tempo e ele pode ser acumulado nesse sentido. Então, aquilo que eu fiz lá, vamos supor que eu sou o dono da Ford, aquilo que eu fiz lá em 1930 é capital importante que eu usei na época, mas tem que ser renovado, tem que ser mudado, porque ao longo do tempo o modo de fazer automóvel foi mudando. Só que o capital ele acumula nesse sentido, né? Então eu tenho as máquinas, vou guardando, vou usando as máquinas e o que eu tenho fica como conhecimento para as etapas seguintes. Então, ou seja, que é o conhecimento, né? O conhecimento ele é bastante importante aqui porque faz parte da possibilidade de eu melhorar e produzir automóveis de uma maneira melhor, que depois vai entrar nesse ponto aqui da tecnologia, que eu já vou falar. Mas é importante entender que é isso, o capital físico varia também ao longo do tempo e ele vai acumulando, né, também na forma de conhecimento. E o capital físico. E o capital humano? O capital humano não é só as pessoas. Sim, são os trabalhadores, a quantidade de trabalhadores que eu tenho disponíveis para produzir alguma coisa. Mas aquilo que está embutido nas pessoas, né? Então, como a gente é racional, entende e aprende ao longo do tempo, nós vamos podendo ter também as pessoas um acúmulo de conhecimento e de habilidades para executar uma determinada tarefa. Então, um trabalhador do setor de automóveis, por que a tendência é ele continuar naquele setor? Porque justamente por isso, ele vai acumulando tanto conhecimento sobre o setor que ele vale mais no setor de automóveis do que se ele fosse, sei lá, trabalhar com, sei lá, uma tarefa, um setor bem diferente, escola ou pizza, né, pizzaria. Claro que conhecimento você sempre usa, tá? É sempre importante ter conhecimento, mas usa habilidades e conhecimentos que você adquire no trabalho é as que a gente chama de experiência de trabalho. Em geral, ela é específica a um certo setor, né? Mas enfim, e o que mais que embute na pessoa? Os conhecimentos que eles adquirem através da educação formal. Então, portanto, vocês estão vendo aí essa disciplina Introdução à Economia, estão aprendendo várias coisas sobre economia que a gente espera faça parte dessa sua educação formal e que, né, vocês vão levar isso aqui, ó, a universidade, vão levar isso para onde vocês forem e vai servir de base, inclusive, para poder entender outras coisas, tá? Para entender análise econômica mais elaborada, é importante entender esses conceitos introdutórios que a gente está vendo aqui nesse semestre, né? Treinamento na empresa, tudo que a gente aprende sobre um determinado as coisas que a empresa usa, tudo isso vai se acumulando como conhecimento acumulado e como habilidade acumulada, e é o estoque de capital humano que a empresa tem, o que a pessoa tem, que o país tem. Tá? Então, quanto mais capital físico, mais capital humano, mais a possibilidade de eu produzir melhor, mais coisas, e maior aí a minha produção no longo prazo. Finalmente, recursos naturais e tecnologias também fazem parte da função de produção de um país, né? Sendo que os recursos naturais são tudo aquilo que a gente utiliza que vem direto ou indiretamente aí da natureza, tá certo? Então, por exemplo, o aço, ele vem indiretamente da natureza, o aço, né? Por quê? Porque para produzir aço, ele precisa de minério de ferro, precisa de carvão, de energia, precisa de água, uma série de coisas. E aí, esse aço produzido, uma vez, ele vai servir de insumo para uma outra, como recurso para um outro setor, no caso, produção de automóveis, produção de computadores, né, produção de prédios, edifícios, tudo isso usa aço. Então, os recursos naturais são tudo que é o insumo ligado direto ou indiretamente com a natureza. Isso a gente viu também na aula 2, mas aqui no macro de longo prazo também vale, viu? Os recursos naturais são um insumo muito importante na função de produção de um país, né? Então, é por isso aí que países aí, tentam adquirir os recursos
direto ou indiretamente, né, ou dentro do seu próprio país, ou comprando de outros países, tá certo? Existem basicamente dois tipos de recursos, os renováveis e os não renováveis. Tá? O não renovável é que o estoque dele, que existe no mundo, na natureza, no planeta Terra, não consegue ser renovado ao longo do tempo, como tais como petróleo e carvão. Então, o petróleo, vocês sabem, né, ele foi criado aí, ele nasceu lá no fundo da Terra e do mar há milhões, bilhões de anos atrás e a gente utiliza. Agora, uma vez que você gasta o petróleo e tira da terra, você não tem aquilo que você tirou não está mais disponível para uso, porque ele virou outra coisa, virou energia, virou plástico, virou uma série de coisas. Então, o estoque de recurso não renovável aos poucos vai acabando, né? E o carvão é a mesma coisa. Aí alguém pode perguntar, putz, e aí depois lá na frente, como é que a gente vai fazer sem petróleo? Pois é, aí nós vamos ter que dar um outro jeito, né? Ou arrumar alguma coisa, um outro recurso não renovável ou renovável para pôr no lugar. Tá? Então, por exemplo, as pessoas hoje, todo o petróleo que a gente gasta aí, hoje em dia, tem outras fontes alternativas, porque o petróleo é uma fonte de energia para fazer funcionar os automóveis, as máquinas, né, e tudo mais. E aí a gente está usando, por exemplo, energia elétrica que vem energia para automóvel elétrico, tá? Que consegue gerar energia elétrica para o automóvel funcionar sozinho sem necessidade de um petróleo. Então, esses são os recursos não renováveis. E os renováveis são aqueles que você consegue renovar o estoque de algum jeito, como, por exemplo, as árvores na floresta. O que a gente usa árvore, madeira? Para uma série de coisas, né? Só que, de novo, quando você abate uma árvore e usa madeira, aquela árvore não está mais disponível. Então, como é que faz? No caso da árvore, ela é renovável. Você consegue plantar uma árvore e daqui a alguns anos ter no lugar daquela árvore uma outra árvore. Então, recursos renováveis e não renováveis são insumo importante para a função de produção dos países. E aí, finalmente, a tecnologia, tá? Como vocês vão de lembrar aí da aula 2, é uma receita de bolo, um modo de aprender um modo de fazer uma certa coisa. E essa receita de bolo muda e varia ao longo do tempo, tá? É o entendimento técnico de como produzir bens e serviços. Então, é aquela receita de bolo que ensina a fazer o bolo de laranja, é a mesma receita de bolo que ensina a fazer um automóvel, né? Então, o automóvel, o passo a passo de como produzir um automóvel, ou o passo a passo de como produzir um bolo, é esse conhecimento técnico, isso a gente chama de tecnologia. De novo, num determinado ponto do tempo, você tem várias tecnologias disponíveis, tá? E o que você tem disponível hoje é diferente do que você tinha no passado e será diferente do que você terá disponível no futuro. Então, por exemplo, vocês aí que usam, que estão sempre pendurados no celular, mexendo, né, nos apps, lendo, fazendo uma boa parte das suas coisas no celular, há 30 anos atrás, quase nada disso era disponível. O que a gente tinha lá em 95, 96 ou 91, 1991, era o internet. Já estavam começando a internet, bem lenta, com computadores razoavelmente rápidos, mas a internet era lenta. E telefone celular, também o telefone era fixo na época. Então, depois que inventaram o telefone celular, na verdade, ele já tinha sido inventado em 91, mas a maneira comercial de se explorar celular estava apenas começando no início dos anos 90. Então é isso, o entendimento técnico de produzir bens e serviços, ele é datado no tempo, né? Ele tem a ver com que aquilo que você tem disponível naquela época. E hoje aí, vocês brincam com o celular desse jeito, daqui a 30 anos vai ser né, o modo de fazer as coisas, de produzir bens e serviços será outro, porque nós teremos outras tecnologias disponíveis, né, bastante diferente do caso de hoje. Tem um jogo que chama SimCity, Sim, S-I-M, depois City, C-I-T-Y, SimCity, que é um jogo, eu já nem sei mais em que versão que está, em sexta, sétima, oitava versão. Eu sei que eu jogava isso há quase 30 anos atrás, uma das primeiras versões, versão de computador ainda, no meados dos anos 90, vai.
esse jogo SimCity tinha uma coisa interessante, que era exatamente a ideia, era o tempo ia passando e você, no software, ia, sei lá, simulando, à medida que o tempo ia passando, é, a sua cidade, o crescimento da sua cidade, das suas cidades, e você acabava se relacionando com outros povos do lado. Alguns eram mais belicosos, né? Outros menos belicosos no sentido de querer brigar, né? De fazer guerra. Enfim, você acabava tendo que entrar em algumas guerras. Mas o interessante do SimCity era isso, que ia evoluindo numa coisa parecida do que a vida real. As tecnologias disponíveis no SimCity, à medida que o tempo ia passando, elas iam mudando. Então, por exemplo, no começo do jogo, você tinha o fogo e tinha, sei lá, a arma, a pedra. Você estava usando a pedra para poder fazer uma lança, que é uma arma para poder caçar. Aí, depois disso, a roda era descoberta. Depois disso, sei lá, o fogo, como fazer o fogo era descoberto, ou seja, as coisas iam sendo descobertas aos poucos e você incorporando essas tecnologias. Depois, lá na frente, você já conseguia fazer arma de fogo, já conseguia, mas antes, para conseguir fazer arma de fogo, você precisava antes ter descoberto como fazer aço, que por sua vez tinha que ter descoberto como que fazia, usava os minérios, né? Então, é isso, e aí o tempo ia passando até que você já, enfim, dominava tecnologias de internet, enfim. E hoje aí, o interessante desse jogo SimCity é que mostra exatamente isso, como no tempo, o tempo vai passando, o entendimento técnico que a gente tem para fazer as coisas muda, e a gente vai incorporando essas novas tecnologias à medida que o tempo passa. Então é por isso que, voltando 2 slides, esse A é super importante. Não adianta ter só capital físico, humano e recursos naturais, aliás, né, eles três também vão mudando e evoluindo ao longo do tempo, como a gente viu, mas é importante o a tecnologia, que é justamente como a gente produz as coisas que fazem o capital físico, humano e os recursos naturais virarem produtos. Tá? Esse A que é tão importante quanto. Então, é por isso que muitos países que são pobres hoje têm a dificuldade de começar a ser um país de renda média e depois ser rico, porque eles têm dificuldade de incorporar essas tecnologias dentro dos seus países, né, de poder melhorar e fazer mais, conseguir produzir mais, tá? Então é isso, o que é importante para a produção e explicar a produção no longo prazo, crescimento econômico, esses 3 insumos, capital físico, capital humano e recursos, mas também, principalmente, o papel da tecnologia, né? Como que ela, o que eu vou conseguindo fazer, o conhecimento técnico que eu vou tendo à medida de produzir bem serviço, à medida que o tempo passa. Isso aqui tem que evoluir, a tecnologia, né, no seu país tem que evoluir também. Beleza. Agora faz um favor, pega aquela equação aqui de 3 slides atrás, essa aqui, divide tudo por L. Pega essa equação, divide por L, onde L é o número de trabalhadores que você tem no seu país. Então, o Brasil tem aí, sei lá, não chega a ser a população inteira, né? Nem todos são trabalhadores. Como a gente viu, tem uma parte da força de trabalho que não trabalha, né? E elas estão fora. Mas esse L aqui vai ser a força de trabalho do país. Y dividido por L é igual a dividido por função, onde cada um desses dividido por L. O capital dividido por L, capital físico dividido por L, capital humano dividido por L e recursos naturais dividido por L. Muito bem. O Y dividido por L, o que é? Y é a produção, L é o número de pessoas ou de trabalhadores que eu tenho. Então, Y sobre L é aquilo que, com essas pessoas aqui, o quanto que eu consigo produzir. Y sobre L, nesse sentido, é uma medida de produtividade da economia. Tá? Ou seja, para produzir esse montão aqui, eu tenho esse número de pessoas, dividido um pelo outro, eu dou quanto que de cada uma dessas L pessoas, o que elas conseguem produzir. Então, Y sobre L é a produtividade da economia. Tá? Tá, e esse K sobre L é o capital físico por trabalhador.
estoque de capital humano por trabalhador. E o N é o volume de recursos naturais por trabalhador. Então, note que, para eu ser produtivo, para eu ter uma produtividade maior, eu tenho que ter também, primeiro, a tecnologia melhor possível, né, naquele momento, e uma quantidade de capital por trabalhador razoável. Então, cada um desses aqui vai afetar a produtividade. E o que é essa produtividade Y sobre L? Nada mais é do que um modo de medir o padrão de vida dos países. Lembra que a ideia era, tá, os Estados Unidos produz um montão comparado com a Noruega, mas quando você divide per capita, a Noruega tinha um PIB per capita maior que os Estados Unidos. Não sei se vocês lembram dessa história. Então, significa que a Noruega ela consegue ser mais produtiva do que os Estados Unidos. Ou seja, quando você divide tudo o que eles produzem pelos trabalhadores, eles vão ter um Y sobre L maior do que os Estados Unidos. Então, eles são mais produtivos. Então, a produtividade é um modo de medir o padrão de vida dos países. Aí você fala, tá bom, como é que eu melhoro o meu padrão de vida, então? Melhorando o Y sobre L. E, por sua vez, como que eu afeto o Y sobre o L? Uai, eu afeto isso aqui se eu conseguir mexer em algum desses daqui da direita, tá? Desses daqui da direita. O K sobre L, o H sobre L, o N sobre L e o A da tecnologia. Então, nesse sentido, os determinantes da produtividade é basicamente o lado direito da equação. O lado direito é aumentar o uso dos fatores, tanto o capital físico, quanto o capital humano, quanto recursos naturais. E, além disso, promover o avanço da tecnologia. Voltando um slide aqui, é como se eu estivesse promovendo, né, o aumento desse, o aumento desse, o aumento desse e uma melhoria desse, do Azinho também. Se eu consigo fazer isso em todas essas frentes, esse daqui vai aumentar. Portanto, a produtividade vai ser maior e, portanto, o padrão de vida do país vai ser melhor. Tá? Isso aqui é a teoria neoclássica do crescimento econômico, uma teoria nova e recente dos anos 90, início dos anos 90, mas que visa explicar como que os países crescem no longo prazo. Tá? Então, o país cresce no longo prazo se ele conseguir aumentar o estoque desses fatores, porque o L é dado, é a minha população. Tá? Eu tenho, com essa população, o que eu posso fazer para aumentar isso daqui? Eu posso aumentar o K, o H, o N e evoluir no A, evoluir na tecnologia. Tá? Então, esses 4 aqui fazem com que a produtividade melhore ao longo do tempo. Então, basicamente, vamos lá, capital físico, o que era mesmo? É o maquinário, né, as estruturas, tudo aquilo que você tem disponível de capital físico, que você consegue aumentar o uso disso, você aumenta a produtividade da economia, portanto, aumenta o padrão de vida no longo prazo. Capital humano, então, não é isso o capital físico? Volta aqui. Olha lá, o estoque. Sim, então, melhorando essas coisas, eu melhoro o K sobre L, que por sua vez melhora o Y sobre L, melhora a produtividade e o padrão de vida, certo? H, esse aqui, melhorando o H, ou seja, acumulando, fazendo com que os trabalhadores tenham mais conhecimento, tanto através da educação formal, quanto através do treinamento na empresa, e deixando as pessoas ter experiência de trabalho, né? Então, todas essas coisas que fazem com que o capital humano melhore. E capital humano, né, sobre L vai dar uma maior produtividade, melhor padrão de vida. O que mais? O N sobre L, os usos dos recursos também. Os recursos também é importante que um país tenha recursos naturais para poder usar, renováveis ou não renováveis. E, finalmente, a tecnologia. O papel da tecnologia, eu volto a relaxar para vocês que ele é fundamental, porque é a tecnologia, ela é, né, como a ideia técnica de como faço para produzir bem esse serviço.
Então, isso melhorando, aumentando ao longo do tempo, faz com que o país cresça. Lembram que eu mencionei agora há pouco a Coreia do Sul, os números dela? Vamos voltar, faço questão de mostrar, a Coreia do Sul, de menos de $1.000 per capita, passou a $25.000, $26.000 praticamente, um dos países ricos já, né? Então ela passou de ser um país pobre, passou rapidamente pela renda média e agora é um país rico. Enquanto o Brasil, com 11 mil, e esses daqui são países de renda média, Venezuela era, Chile e Argentina, e o Brasil, países de renda média, a Coreia do Sul passou pela renda média rapidinha e virou um dos países ricos. Como que ela conseguiu? No caso da Coreia, foi justamente como ela pode ter conseguido uma melhoria em todos aqui, né? Em todos esses. Principalmente no caso dela, eles conseguiram aumentar o estoque de capital, investiram muito forte no capital humano e na melhoria da tecnologia de produção, né? A história de sucesso da Coreia do Sul é longa e eu teria pelo menos pegar uma aula sobre isso. A gente tenta explicar aí na aula de economia internacional nossa lá do curso de economia, mas basicamente resumindo é isso, né? Ela investe bastante nesses 60 anos no H, no K e no A, né? Por quê? Porque ela é um país pequeno de poucos recursos naturais. Tá? É uma península relativamente pequena e eles não têm muita terra, que nem o Brasil, que é um continente enorme, né? Então, eles tiveram que se especializar no H, no K e na tecnologia. Então, aí é isso. Aumentaram, investindo bastante no seu capital humano, no capital físico e no avanço da tecnologia. Tá. Isso do ponto de vista do setor privado, das empresas, das pessoas. Se elas fizerem isso, se vocês seguirem essa regra aqui, de investir aqui para crescer aqui, ao longo do tempo, ao longo de uma geração, talvez de duas, você pode crescer, né? E o governo? O que o governo pode fazer? Aí sim vem a questão da política pública. Bom, se a equação é essa aqui, de acordo com a teoria neoclássica, então, como eu estava dizendo, seria importante investir nessas coisas para ter um bom aumento do padrão de vida no longo prazo. Então, se você observar cada um deles em particular, você vai ver que pode existir, então, políticas públicas para cada um dos componentes dessa equação. Aí eu vou começar pelo de baixo, aqui eu vou começar pela tecnologia, tá certo? Como que eu posso melhorar e ter uma tecnologia de produção cada vez melhor para produzir, né, produtos novos e que rendam mais e que aumentem o meu padrão de vida? Transferindo pesquisa, ajudando na pesquisa básica e na pesquisa de produtos também. P&D é pesquisa e desenvolvimento, que é uma área da empresa onde os produtos novos e os processos de produção novos são desenvolvidos. Então, as empresas, quando elas investem, né, em melhores produtos, né, e a pesquisa básica é a pesquisa que dá base para você fazer produtos, né, tipo essa pesquisa que a gente faz na faculdade, né, pesquisa básica. Então, pesquisa básica e pesquisa de produtos, né, transferindo, se o governo ajuda nesse papel, as empresas conseguem fazer melhores produtos e produzem melhores e vai ficando rico ao longo do tempo, né? Vai aumentando o padrão de vida. Um exemplo bem clássico foi no setor de automóveis lá da Coreia. Essa empresa que vocês devem conhecer, a Hyundai, né, que tem uns automóveis bonitos como o Santa Fe, como o HB20, o Creta e mais uma série de outros automóveis aí. Os automóveis da Hyundai nos anos 80, nos anos 90, eram muito, mas muito simples comparado com os outros automóveis das outras empresas na época. Por quê? Porque eles tinham exatamente uma tecnologia menos, vamos dizer assim, preparada para produzir automóveis, né? O que as empresas coreanas fizeram com o apoio do governo? Investiram na tecnologia de produção de melhores automóveis. Então, eu lembro muito bem que a Coreia começou com os primeiros automóveis, eles emprestavam a tecnologia de produção de empresas japonesas, tecnologias antigas, de uma geração anterior. Então, e as chinesas depois, interessantemente, eles fizeram a mesma estratégia que os coreanos. Eles copiaram
dos japoneses e dos coreanos os automóveis antigos deles. Como exemplo aqui, vocês conhecem o automóvel Tiggo, da empresa chinesa Chery. O Tiggo, ele tem inclusive propaganda na TV direto aí sobre o Tiggo como sendo uma grande evolução do automóvel. Na verdade, o Tiggo, né, que é um automóvel realmente bonito, que a empresa chinesa também até poucos anos atrás desenvolvia automóveis muito, muito básicos. O Tiggo começou como uma cópia de um automóvel da Toyota chamado RAV4, RAV4, não sei se vocês conhecem. O Tiggo antigo, os primeiros Tiggos eram iguaizinhos aos RAV4s antigos da Toyota. Então, eu não sei se eu desconheço como que foi feita essa transferência de tecnologia, mas eu não sei se a empresa japonesa vendeu ou se houve só simplesmente uma cópia. Mas os automóveis iniciais, né, a primeira geração do Tiggo é igualzinho os carros mais antigos da Toyota. E aí, por que essa transferência de pesquisa, de tecnologia é importante? Porque justamente permite que você consiga desenvolver os produtos. Em um outro momento, uma vez dominada o jeito de produzir o automóvel, você vai conseguir produzir novos automóveis, novos designs, né? Então, hoje você vê o Tiggo, ele é bem diferente, né? Ele é um automóvel bacana, de última geração, não precisa mais copiar. Esse é o ponto. Tá? Você não precisa mais copiar tecnologias antigas. Então, o que o governo pode promover de políticas públicas, né, nesses quatro pontos primeiro, ajudar com a tecnologia, ou seja, ajudando a transferência de pesquisa básica e pesquisa e desenvolvimento de produtos para as empresas, além de dar apoio à pesquisa e desenvolvimento interno da empresa. E com relação aos outros três insumos para a produção, né? Como, por exemplo, capital físico. Olha, um país precisa de infraestrutura, precisa de rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, que é a infraestrutura básica para a gente poder deslizar, né? Então, deslizar com os automóveis, com os caminhões, com os aviões, poder viajar. E esse aumento de infraestrutura, tipicamente, o setor público ajuda, em muitos países até fornecendo a infraestrutura. Em outros países, a infraestrutura é privada. Mas, por exemplo, no país como o Brasil, a gente tinha bastante estradas que eram do Estado. Depois elas foram até privatizadas, algumas delas, mas aqui é uma política de governo, é investimento na infraestrutura. E outra também é a questão de você dar subsídios ou um desconto, né, ou um aporte de capital, aporte de dinheiro para promover investimento das empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras. Capital humano. Antes de falar do capital humano, deixa eu relembrar a história da Coreia, que a Coreia não tinha empresas de automóveis ainda. Aliás, tinha, mas eram muito pequenas e tinham produtos ainda em estágios anteriores do desenvolvimento. Você precisa de pessoas que vão desenhar os novos produtos, que vão trabalhar na linha de produção, que vão fazer a gestão das empresas. Então, você tem que ter gente formada. E aqui também entra, na questão do capital humano, uma política pública importante, que é justamente o apoio, né, o treinamento dessas pessoas. Apoio à educação, né, de educação, apoio ao treinamento nas empresas, apoio ao desenvolvimento nas escolas e universidades. Então, primeiro, segundo grau, isso foi uma coisa que a Coreia fez bastante, né? Na Coreia, mesmo isso há 30 anos atrás, né, naquela acelerada que eles começam a dar para crescer, eles todos sempre tiveram escolas e sempre foi muito obrigado aos estudantes terminarem pelo menos o colegial, né, o segundo grau, e depois fazerem escolas técnicas ou universidades, dependendo do interesse da pessoa. Tá? E uma outra coisa muito importante é a qualidade do ensino, porque as coisas mudam, aparecem novas coisas. Então, não dá para estudar matemática ou português, ou mesmo, né, língua, né, ou geografia que seja, como a gente estudava há 30, 40 anos atrás. Tem que usar os novos recursos, os computadores, né,
conhecer as novas, né, os novos modos de ensinar, ou seja, o ensino também tem que ser aprimorado sua qualidade. Então, e é isso que o governo pode fazer, aprimorando o capital humano, e é uma das lições da experiência da Coreia, é de bastante investimento em capital humano. E, finalmente, recursos naturais. Esse aqui é o mais complicado, vamos dizer assim, e porque, nem como eu disse, os países têm estoques de recursos diferentes, né, que a natureza dá. Então, por exemplo, o Brasil tem muita terra, o Brasil tem que aproveitar isso, que tem bastante terra, até produzindo produtos agrícolas, vendendo produtos minerais, mas não só isso, outros tipos de produtos o país pode fazer também, né? E aí é mais a questão de apoio do tipo subsídio de imposto ou substituição do uso de recursos não renováveis por recursos renováveis e leis que regulamentem o uso desses recursos naturais, tá? Então, esse 3 aqui é um pouco mais difícil, geralmente a gente tem que adquirir mesmo, comprar, mas agora o papel do governo no 1, no 2 e no 4 é crucial para um país crescer no longo prazo, tá? Então, o resumo da ópera aqui, antes da gente iniciar o nosso último tópico, né, pensando no crescimento de um país como um todo no longo prazo, é importante que o país melhore a sua produtividade no longo prazo, o Y sobre L, porque é isso que mede o padrão de vida dos países. Então, nesse sentido, é importante investir nos 4 componentes que aumentam a produtividade ao longo do tempo, que vai ser a tecnologia, o capital físico, o capital humano e o capital e os recursos naturais. Então, eu falei que tem que ter investimento, né, crescer em cada um desses 4. E, em particular, no caso do governo, o governo consegue entrar bem com esses tipos de políticas públicas ajudando a promoção, né, para que a economia possa aumentar o seu estoque de capital físico, de estoque de capital humano, de recursos naturais e aprimorar a tecnologia ao longo do tempo com todas essas políticas assim, aqui e ações de governo. Tá certo? Então é isso, você vê que o crescimento no longo prazo, gente, é muito diferente do que o crescimento no curto prazo, né? Porque não adianta aumentar a taxa de juros, diminuir a taxa de juros, quantidade de moeda, né, consumo, investimento das empresas. Quer dizer, é importante essas coisas, mas no curto prazo. E os jornais tendem a focar na macro de curto prazo e tendem a esquecer um pouco na macroeconomia de longo prazo, que está aqui bem definida nesses slides de hoje aqui, né, que a gente comentou. Então, fica aqui a dica aí para entender o que realmente afeta a economia no longo prazo, aí, ao longo de uma geração, aí, 20, 30 anos. Tá? E para finalizar a discussão aí desse tema, agora eu vou focar num outro recorte, num recorte menor do que o país como um todo. Quando eu falei de microeconomia, o recorte é do mercado, vocês lembram disso? Depois, no caso da macroeconomia, eu disse que o recorte era o país como um todo, né? Mas esse país como um todo, ele pode ter subespaços ou subáreas, pode ter alguns recortes geográficos dentro dele. Como, por exemplo, o Brasil tem aí os seus 27 estados. Na verdade, são 26 estados mais o Distrito Federal, né? 27 unidades da federação. Ou eu posso recortar em termos de uma cidade, São Paulo, ou Santos, ou Rio de Janeiro. Né? Então, eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre desenvolvimento regional, ou seja, como que uma região, né, pode crescer aí ao longo do tempo, não mais um país, mas uma região. Então, primeira coisa, antes de avançar nessa discussão final aqui, é essa ideia do que eu quero dizer por região. O que é uma região? Nada mais é do que um recorte, então, e tem mais de um tipo de recorte geográfico, um recorte de um espaço, um recorte geográfico, né, de um determinado espaço. Então, eu posso cortar o Brasil em 27 estados, ou eu posso cortar o Brasil em, a gente chama de micro-regiões, tá? Que é uma espécie de região metropolitana, né, mas não é bem isso. No Brasil tem 558 micro-regiões. O Brasil tem 5.570 municípios, que é um outro recorte, município de São Paulo, município de Santos, município de Osasco. Né? Então, temos aí vários tipos de recorte regional. E aí, tá?
E para pensar em desenvolver essas regiões, então estou chamando genericamente de região, mas vocês sabem que tem todos esses tipos de recortes diferentes, né? Como desenvolver uma região? Tá? Então, eu vou daqui a pouco falar aqui no último slide sobre o que afeta o crescimento das regiões, mas a gente pode, um outro ponto importante também da, uh, da economia regional, que é a área que estuda, né, as regiões, uma primeira discussão importante lá é o que afeta a localização das atividades econômicas. Porque, basicamente, o que ocorre é que nós temos aí várias atividades econômicas espalhadas no espaço. Tá? Você vê, por exemplo, que em Osasco tem um banco importante chamado Bradesco, que está localizado lá. Tem um outro banco importante em São Paulo chamado Itaú, cuja sede fica lá perto da estação Conceição do metrô, ou seja, no subdistrito de Jabaquara. Enfim, o que faz com que os negócios se localizem onde eles estão? Na verdade, pessoas também, né? Por que as pessoas se localizam, tanta gente, 10 milhões, 12 milhões em cidade de São Paulo, 20 e tantos milhões, acho que 24, 25 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo. Por que as pessoas se localizam? E também, por que os negócios de varejo se localizam onde eles se localizam, por exemplo, farmácia, né, ou supermercado, né? Enfim, como que eles se localizam? E para responder essa pergunta, você precisaria aí de metade de um curso, né, umas boas aulas aí de economia regional urbana. Mas o que eu posso falar, né, para resumir aí, com relação às principais atividades produtivas, como que as atividades produtivas, empresas, né, o que afeta o fator que afeta a localização delas, eu poderia resumir aí em 3 atributos, tá? Mas pensando que pessoas se localizam de uma maneira diferente. E o varejo, que nem a farmácia, né, e supermercado, se localiza de uma maneira diferente. Isso aqui é mais para as empresas do setor produtivo. Tá? Ela vai levar em conta 3 coisas quando ela pensa em se localizar. Uma delas, bastante importante, é a distância que a empresa tem, distância de quem fornece insumos para ela e distância dela para os seus principais mercados. Então, pensa numa empresa aí que, sei lá, produz automóveis. Tá? Uma coisa importante é a distância dos mercados, para quem que ela vende. Então, ou seja, ela vai querer aqui no Brasil ficar, se possível, numa distância razoável dos seus principais mercados. Por quê, gente? Porque a distância é uma coisa cara no seguinte sentido, né? Custa para eu levar um automóvel de Manaus para São Paulo. Então, se eu ponho uma fábrica em Manaus, só que meu mercado principal está em São Paulo, é complicado, né? Eu estou gastando muito, eu tenho que levar isso em consideração, a distância para o mercado. Mas também a distância do fornecedor. Por quê? Porque pensa, um fornecedor também muito longe, o fornecedor tem que te levar o seu insumo para você usar. E quanto mais longe você está, mais caro é esse deslocamento. Então, quando eu falo distância, tem a ver com isso, com deslocamentos, o custo de transporte, o custo de deslocamento. Então, algumas empresas, isso aqui pega mais, outras pegam menos. Por exemplo, uma empresa de software não precisa estar tão perto do mercado, por quê? Porque o custo de transporte do software é baixíssimo. Eu mando o software por e-mail hoje em dia. Né? Antigamente eu mandava pelo correio num disquete. Hoje eu mando por um e-mail, em poucos segundos o software chega na sua casa. Tá? Então, distância do mercado, para quem fabrica software, não é mais tão importante. Tá? Agora, para uma empresa de automóvel, sim, porque o carregar automóvel é pesado, né? E custa. Então, a empresa de automóvel tem que estar um pouco mais próximo dos mercados. E a mesma coisa a empresa de minério. Tá? A mina da Vale, Vale é a produtora de minério aqui brasileira, né? E a Vale exporta minério para a China. E não adianta a Vale ficar muito longe das minas, porque são as minas que fornecem insumo para ela poder fazer, né, quebrar o minério e levar
por navio para o mercado da China. Então, ela tem que estar meio perto das minas. Tá? Então, por isso que você vê uma mina lá no Pará, outra em Minas Gerais, enfim, distância da atividade econômica aos mercados e a distância aos fornecedores é importante, principalmente para algumas empresas. Para outras empresas, políticas de governo que promovam o desenvolvimento local é mais importante. Lembra da história do automóvel? O automóvel, a maior parte das empresas de automóvel, quando foram se localizar aqui no Brasil nos anos 50, quiseram ficar perto de São Paulo, ou seja, próximo do mercado. Então, você via a fábrica da Ford, da GM, dos caminhões Mercedes, tudo Scania, São Bernardo, tudo perto de São Paulo. Aí, o que aconteceu na segunda onda de investimento? Nos anos 90, novas empresas vieram para o Brasil. Chegou aqui, eles falaram, putz, não tem espaço em São Paulo mais para fazer uma fábrica grande, nem em São Bernardo, nem em São Caetano. Aí eles fizeram as fábricas no interior do estado de São Paulo e capitais, algumas capitais principais, como Curitiba e Porto Alegre. E uma cidade lá no estado do Rio, que chama Resende, perto do Rio de Janeiro. Essas empresas se localizaram relativamente perto dos principais mercados. Agora, teve uma empresa que foi, a Ford, montou sua segunda fábrica na Bahia. Por sinal, está fechando as portas agora, mas ela montou em 2001 na Bahia. Como explicar que Salvador é um mercado razoável, mas os principais mercados da Ford eram São Paulo e Rio, super longe? A explicação foi política local. O governo do estado da Bahia deu um desconto de imposto para a Ford, mas um desconto de 20 anos ou 30 anos de desconto, e aí é uma política local de desenvolvimento, né? Você dá desconto de imposto. Então, essa política atraiu algumas empresas para a Bahia, não só de automóveis, mas também de autopeças. Então, política de governo, às vezes, afeta, tá? Afeta a localização das atividades econômicas. E os atributos locais, é o terceiro ponto que eu chamo aqui de atributos locais, são coisas que o local tem e que os outros não têm, ou que alguns só locais têm, e que para essa empresa é importante. Tá? Aqui a palavra como, né? Favoreçam o crescimento da atividade no local, como a presença de infraestrutura, erro de digitação aqui, tá? Então, por exemplo, universidade. Olha, setor de software, você vê muitas empresas se localizando em Campinas, em São Paulo, em São José dos Campos, em São Carlos e em Recife e em Florianópolis. Mas por que justo essas cidades? Porque essas cidades, elas têm universidades e institutos de pesquisas que formam mão de obra antigas, são institutos, universidades que estão faz tempo lá formando mão de obra justamente na área de software, tá? Que nem a Unicamp, o São José dos Campos também, o São Carlos tem os cursos de computação muito bons, e eles, né, vêm treinando, fornecem mão de obra faz tempo no setor de software. Então, o que é isso? É um atributo local, é um atributo, ou seja, é a presença dessas universidades e institutos de pesquisa estão lá naquele local e não estão em outros, né? Às vezes, atributo de qualidade como clima bom, atividades culturais, atividades artísticas, baixo nível de criminalidade, também servem para explicar a localização de algumas atividades, tá? Sei lá, uma cidade como de praia, né? Uma cidade mais quente, pode, uma cidade que tem atividades de turismo, pode ser um atributo importante para atrair localização de empresas de turismo, por exemplo. Então, resumindo, e novamente, isso aqui é uma discussão bem resumida, explicação bem resumida, eu teria que ficar um curso inteiro falando sobre isso, mas distância, políticas de governo local e existência ou presença de atributos locais também são três fatores que fazem com que as empresas se localizem em algum determinado local do espaço. Tá, mas e aí?
Então, estou lascado, se eu não tiver essas coisas, a minha região não cresce. Bom, não é bem assim. E aí que vem o último slide, que mostra aqui, né, um resumo do, dos principais fatores que afetam o crescimento econômico regional. Então, eu estava mostrando para vocês fatores que, no slide anterior aqui, facilitam a localização das atividades econômicas, tá? Que as empresas levam em conta distância, políticas públicas locais e atributos locais, tá? Mas, de qualquer modo, o que nesse slide que a gente está mostrando é que se para uma região crescer economicamente, comparado com as outras, então você tem o Brasil, que é uma unidade, aí um país enorme, 26 estados, como explicar aí que um estado pode crescer mais do que o outro, ou uma cidade crescer mais do que o outro, são essas várias explicações aqui. A primeira delas, e mais explicação mais antiga, é que uma região cresce se crescer a demanda pelos produtos que a região produz. Tá? Então, por exemplo, aqui em Santos, nós temos aí um litoral, então tem praia, tem temperatura amena, e qual seria um produto da região? Turismo, né? Venda de atrair as pessoas para o turismo. Então, se tem procura por turismo numa determinada época, a região cresce. Se não tem procura pelo turismo, aí a região não deixa de crescer. Então, esse é o ponto. Demanda externa por produtos que a região tem, que a região já tem, é importante. Tá? Então, Cubatão, cidade vizinha aqui, né, ela cresceu bastante tempo por conta do crescimento da demanda de dois setores importantes para a economia de Cubatão, que é a refinaria de petróleo da Petrobras e a empresa de aço Usiminas. Então, enquanto estava o mundo procurando aço, a Usiminas estava bombando de produzir aço e Cubatão estava crescendo. Por quê? A ideia aqui é que é a seguinte: eu vendo aço e eu cresço, certo? Porque a empresa de aço está lá, beleza. Só que existem outros setores ligados àquela empresa de aço que, quando você vende mais aço, você procura mais essas coisas que estão ligadas àquela empresa de aço. Por exemplo, sei lá, os restaurantes na região, né, os hotéis na região, o mercado imobiliário na região. Se a empresa de aço está bombando de vender, esses outros, então elas estão procurando esses outros bens e serviços relacionados com essa empresa. Ou as pessoas que trabalham na empresa de aço começam a gastar na região, começam a comprar mais roupa, começam a comprar mais alimentos, então cresce a economia local nesses outros setores, né, indiretamente ligados. Então, por isso que a teoria do crescimento regional mais antiga é essa, fala com que, olha, se você tem alguns produtos que você já produz, se está tendo demanda externa por esses produtos, a região vai crescer junto, porque isso aqui meio que puxa o crescimento, tá? Uma outra visão que não que é uma outra teoria, uma outra explicação, esse número 2 aqui, mas que não necessariamente vai de contra com essa 1, tá? Ela pode ser até complementar. É justamente aquela explicação da teoria neoclássica da neoclássica, modelo neoclássico de produção, que eu mostrei para vocês agora há pouco, falando para o país como um todo. Para a região também, a oferta de fatores como capital humano, como capital físico, como os recursos naturais e a tecnologia, que não está escrito aqui, mas a tecnologia também. Se você tem na sua região a oferta disso, se você tem capital humano, não qualificado, mas se qualificado melhor ainda, se você tem, enfim, instituições financeiras de crédito, se você tem disponibilidade de máquinas, se tem recursos naturais, por exemplo, uma região agrícola, que tem bastante terra para produzir mais, né? E se você tem infraestrutura, por exemplo, porto, rodovias, ferrovias, aeroportos, se você tem essa infraestrutura, são fatores que fazem com que você fique, vamos dizer assim, a sua região fique mais, né, seja vista como, olha lá, aquela região tem os fatores que eu preciso para produzir mais. Então, vou me localizar naquela região, ao invés de localizar em uma outra, tá certo?
Então, essas são as duas principais explicações para o crescimento de uma região. Ou os produtos que ela produz está tendo demanda, ou então porque ela tem fatores aí que vão fazer, que vão atrair investimento para aquela região. Por quê? Porque os fatores que eu preciso estão tudo lá. Esse é o ponto. E aí, uma explicação, na verdade, 3, 4, 5, aqui eu coloco como se fossem três, mas é uma explicação só, ela é uma explicação nova, mais recente, que é o 3, 4, 5 juntos, que é o papel da liderança local, das instituições locais e do empreendedorismo local. Até são economistas australianos que levantaram essa explicação para o desenvolvimento regional. A explicação do LIE, da liderança, das instituições e do empreendedorismo. Ou seja, líderes locais, pessoas, governador de estado bom, um prefeito bom, uma câmara de comércio bem sintonizada ou antenada com o crescimento, quando você tem uma liderança boa, ela justamente vai tentar fazer isso, vai tentar promover políticas que vai melhorar a sua oferta de fatores e vai melhorar, tentar com isso atrair outros setores que vão aumentar, inclusive com esses novos setores, aumentar a demanda dos produtos da região. Então, essa liderança esperta versus comparado com aquela liderança que não está nem aí. Sabe aquele prefeito que só rouba ou que não liga para, né, só quer fazer politicagem, não se liga aí no crescimento da região? Então, é a liderança boa versus a liderança ruim. Então, a liderança boa, ela está tentando captar essas e trazer para a região essas oportunidades de crescimento. E é importante isso, ter esses líderes, porque os prefeitos, os governadores, eles ficam 4 anos no poder só. Às vezes, com sorte, se é reeleito, fica 8. Mas, como vocês viram, crescimento econômico é no longo prazo. Então, eu tenho que investir hoje para daqui a 4 anos, para daqui a 8 anos, eu ter uma posição de demanda para os meus produtos e de oferta de fatores boa. Tem que investir agora. Então, tem que ter uma liderança bem ligada que entenda isso, né? Enfie na cabeça que isso é importante. Outra coisa, e que é ligada à liderança, é a questão da instituição. O que é uma instituição? O Unifesp é uma instituição. Ano que vem aí, eu posso, não vai acontecer isso, mas ano que vem eu posso decidir me aposentar. Aliás, estou longe da aposentadoria. Eu saio, aí entra aí, sei lá, o professor veneziano ou o professor Diogo no meu lugar e mantém ou até melhora aquelas coisas que eu fazia. Instituição é isso, independente da pessoa, ela promove alguma coisa. E instituição de desenvolvimento vai ser isso. Eu criar um aparato de uma instituição, né, que vai passar os anos aí, independente né, vai ter instilado naquela instituição a ideia de que o crescimento econômico local é importante. Então, quem tiver depois de mim vai promover o desenvolvimento local. Então, se você tem instituições que promovem desenvolvimento, instituições boas, a probabilidade do crescimento regional ser maior, né, é melhor, né, uma probabilidade maior. Então, quando não tem as instituições, é a mesma coisa, né? Fica largado, aquele município, aquele bairro largado, é que as instituições não estão nem aí, as pessoas que estão lá nem ligam. Então, e aí, geralmente, de novo, são lideranças boas que fazem com que as instituições sejam fortes, tá? E um terceiro ponto é, quem é que vai ir atrás de produzir esses produtos e vender? Vocês já repararam que nem todas as pessoas têm essa vocação, né, de ser empreendedor, de ir lá e produzir um serviço, de ir lá e produzir uma empresa, né, montar uma empresa, montar um serviço? Isso são algumas pessoas que conseguem, né? Umas têm mais vocação, outras têm menos. Tá. Isto posto, o empreendedorismo ele pode ser desenvolvido também. Então, hoje em dia está mais difícil de você conseguir um emprego com carteira assinada numa empresa. E o que tem muita gente fazendo, já que está tão difícil isso hoje, está mais difícil? Eles viram empreendedores, eles montam negócios, eles vão atrás. Tá? E isso também varia de região para região. Tem regiões que você vê o empreendedorismo parece que está enfiado, né? Foi de algum modo instilado na cabeça das pessoas,
para elas irem atrás das oportunidades. E também esses economistas australianos perceberam isso, né? Regiões onde o empreendedorismo é fomentado, é instilado na cabeça das pessoas, isso tende a trazer um crescimento maior, né? Até porque, de novo, tem a ver com as outras, totalmente a ver com as outras, né? Se eu tenho empreendedores, esses empreendedores vão usar os fatores, vão criar novos produtos e aí vai aumentar a demanda externa por produtos da região, né? Isso, por sua vez, esse empreendedorismo pode ser instilado por boas lideranças, né, que vêm de instituições, né, que promovem o desenvolvimento. Então, é isso, tá? Terminando, né, e fechando aí a nossa discussão, o crescimento econômico regional, ele é bastante importante, e ele vai além de simplesmente a questão de que, né, procuram produtos da nossa região ou que a nossa região tenha fatores. Esses dois são fundamentais, mas também, né, como mostra a nova teoria do crescimento econômico regional, liderança, instituições e empreendedorismo também são muito relevantes e importantes para fazer com que isso exista. Então é isso. Resumindo a ópera, né, finalizando a discussão, eu tentei apontar para vocês os fatores que fazem com que os países possam crescer e tenham um maior padrão de vida ao longo do tempo, né? Mostrei que o governo também pode apoiar, através de políticas públicas, né, o desenvolvimento desses fatores dentro do país, né, aumentar o estoque de capital físico, capital humano, recursos naturais, e a melhoria da tecnologia ao longo do tempo. E depois eu desci para a dimensão da região, para mostrar que, apesar de terem alguns fatores que, como dizer assim, são importantes para localizar as empresas, né, você tendo um governo regional ativo, né, lideranças e instituições importantes que favoreçam o empreendedorismo, vão conseguir fazer com que, né, haja um crescimento regional através de uma melhoria na oferta de fatores e um aumento na demanda pelos produtos daquela região. Beleza? Então, eu coloco aí 4 questões para vocês e pensarem em termos de exercício, dar uma lida aí, tentar resolver, tentar escrever alguma coisa. Não é para entregar, porque, como vocês viram aqui, eu aboli aí a atividade econômica do capítulo 14, não precisa entregar nada, mas convido aí vocês pensarem nessas 4 questões e aí, enfim, termino essa discussão aí do curso de introdução à economia com essa discussão aí sobre o longo prazo, que é bastante importante. Aliás, mais importante ainda do que as questões de curto prazo. Tá certo que é no curto prazo que a gente vive, né? A gente vive no dia a dia e muitas vezes vive no dia a dia de correria maluca, né? Vocês que são alunos aí, vocês que o digam, né? Com tantas coisas para fazerem, algumas vezes com estágio, com trabalho junto, é realmente uma correria. Só que o curto prazo, ele vai se somando dia após dia, vai virando longo prazo, né? E essas coisas do longo prazo, quando você vai ver, já se passaram 30 anos, aí começa a surgir ruga na testa, cabelo branco, dor nas articulações também, mas, enfim, o curto prazo, ele vai se montando em cima de outro curto prazo que vai virando longo prazo, né? E o longo prazo uma hora chega. Então, por isso que eu quis colocar essas questões também de introdução à economia, para vocês pensarem que é importante o curto prazo, mas também pensar no longo prazo é fundamental. Muito bem. Então, por hoje é só a discussão